Bom, amigos, boa noite. É uma alegria estar de volta aqui para conversar um pouco com vocês sobre temas que me são caros. Hoje eu gostaria de aproveitar um pouco esse aquecimento para a Liga Cristo Rei, que vai acontecer em 2 fins de semana, para mostrar sobre o que nós podemos fazer em relação ao atual cenário de caos. Por isso que o título da conversa de hoje é a necessária organização dos leigos. Ele parte, então, de uma constatação: vivemos em crise, e de uma tentativa de dar uma solução a esta constatação. Então, dado que nós estamos num cenário de crise, o que nós podemos fazer para sair deste cenário de crise, se é que há algo que possa ser feito. Então, o escopo do que nós queremos conversar hoje anda neste sentido. Então, a primeira parte significa reconhecer que há uma crise. E não só que há uma crise, mas que esta é a maior de todas as crises. E por que ela é a maior de todas as crises? Porque ela é uma crise generalizada de fé, tanto dentro da igreja quanto fora. Então, a igreja, nesses 2000 anos, enfrentou muitos desafios. Também o Ocidente, internos e externos. Mas em todos esses desafios, que às vezes se desdobraram em guerras e perseguições cruentas, você tinha um cenário em que na crise de hoje não se tem, ou dizendo de forma contrária, na crise atual existe uma coisa particular, um atributo particular que não cabe em nenhuma das outras crises anteriores. É que a crise atual não é uma crise de fé pontual, como existiu nas heresias anteriores. Então, no arianismo, etc., você sempre estava ali discordando sobre um ponto da fé. Hoje, o tipo de heresia que existe é o modernismo, é a síntese de todas as heresias. Não existe mais concordância sobre ponto nenhum. E isso faz com que nós, católicos, tenhamos muitos inimigos externos e internos. No campo interno, nós vemos claramente que os bons sacerdotes são perseguidos a todo momento. E a crise ela se acelera, e o escopo dos sacerdotes perseguidos também se acelera. Então, talvez há 30, 40 anos atrás fossem perseguidos somente aqueles sacerdotes que queriam rezar missa tradicional. Então, você tem toda aquela questão com Dom Lefebvre e companhia. Hoje, esse cenário de perseguição ele se acentua de tal forma que você querer rezar a missa nova com poucos abusos litúrgicos já é motivo para uma extrema perseguição. Então, há uma acentuação da perseguição a nível interno e muito mais externo. Por quê? Porque há uma apostasia completa no Ocidente, há uma mudança, inclusive, de superpotência a caminho, em que sai os Estados Unidos liberal e entra a China comunista. Então, Lucas, na sua última aula, ele sintetizou de forma brilhante esse processo. Nós até recortamos num trecho específico, mostrando que a superpotência da vez tende a exportar para o resto do mundo o seu modelo. E assim nós vemos na história, certo? Então, no século XVI, nós tínhamos, por exemplo, a Espanha e Portugal exportando o catolicismo para o mundo inteiro. Depois nós vamos ter a França de Napoleão exportando o seu liberalismo para o mundo inteiro. Os Estados Unidos exportando também o seu modelo protestante e maçom liberal para o resto do mundo. E hoje nós vivemos uma mudança de que sai os Estados Unidos e entra a China. E qual é o modelo que está sendo exportado de uma ditadura totalitária e tecnológica? Então nós entramos num cenário de perseguição violentíssimo, em que até no Ocidente você ter uma posição católica ou um pouco mais conservadora, ou que questione os planos do grande movimento globalista, você tende a ser perseguido de forma muito
notada. Então, nós temos visto isso, por exemplo, no caso do passaporte sanitário. Agora, até o fato de questionar a lisura das eleições tem sido motivo para a perda de mandato, se opor ao STF tem sido motivo para a prisão. Então, é uma aceleração da perseguição, tanto a nível interno quanto a nível externo. E é a maior crise da história. Então, isso traz para nós uma pergunta. Podemos lutar contra isso? É possível lutar contra este movimento que cresce e parece nos conduzir num ritmo muito acelerado à apostasia geral, ao apocalipse? Aquelas palavras que Cristo dizia no Evangelho de Lucas: quando eu voltar, acaso encontrarei fé sobre a terra? É possível? O que é possível fazer diante disso? Bom, nós temos duas alternativas. A primeira é fugir, né? Então, nós podemos tentar fugir, mas o que temos visto a partir disso? Eu sempre uso aqui as palavras de Trotsky, que você pode não estar interessado na revolução, mas a revolução está interessada em você. Você pode fugir, mas a revolução vai ser mais rápida e ela vai te pegar. Não à toa nós temos sofrido com inúmeras desinformações e toda essa questão relacionada à Covid, etc., fechamento de igrejas. Então, se nós fugirmos, a revolução vai pegar. Então, fugir não me parece uma opção válida. O que resta seguir o que São Paulo fala na segunda carta a Timóteo. Combati o bom combate e guardei a fé. Então, nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos lutar, ainda que venhamos a perder. Mas se perdermos neste mundo, unidos a Cristo, cheios de Cristo, ganharemos com Ele no céu. Então, precisamos lutar. A luta é a única alternativa que resta para o católico. Então, aí vem uma outra pergunta. Então, estamos vendo que estamos num cenário de caos. Fugir não dá, né? Dos inimigos internos e externos, nós precisamos combater. A próxima pergunta que vem é possível vencer? É possível vencer? Quando nós olhamos para a Europa, me parece que não. A Europa está de joelhos. Nós vemos o liberalismo reinante. A direita da Europa parece a extrema-esquerda do Brasil. É uma direita que apoia casamento gay, aborto, eutanásia e todas as outras sanguices. A destruição na Europa Ocidental está tão acentuada que quando a pessoa é católica, às vezes ela cai na ilusão de que o Putin pode ser uma solução. Então eles precisam buscar a solução na Rússia, tamanho o desespero do europeu. Nos Estados Unidos, nós vemos a ascensão contínua da extrema esquerda, agora com a eleição do Joe Biden, a perda de influência cada vez maior, a eleição entre aspas, né? É bom lembrar disso, mas a perda da influência cada vez maior de ideias católicas na região. Só que o que me parece é que é possível, pelo menos, uma restauração parcial da cristandade no Brasil. Então, se as esperanças, pelo menos humanas, na Europa já se perderam e nos Estados Unidos estão se deteriorando rapidamente, me parece que no Brasil há um movimento de restauração católica ocorrendo. Nós vamos falar um pouco disso a partir da segunda etapa da nossa conversa aqui. Mas foi ter essa percepção de que vivíamos num cenário de crise e que era preciso lutar, que algumas pessoas se reuniram há 5 anos atrás para, em reuniões pontuais, seja de grupo de estudos e palestras, nas quais Eugênio estava, resolvemos fundar o Centro Dom Bosco em setembro de 2016. Antes, existiam várias reuniões na toca, em sala emprestada, e lá, pelo menos no meu coração, cada um foi chegando no Centro Dom Bosco de uma forma diferente. 3 conceitos ainda não tão claros na minha mente, mas que Deus, ao longo dessa caminhada, foi colocando, eu acho que de forma mais clara na mente de todos nós. Eu diria que foram pilares
para que justificavam a criação do Centro Dom Bosco em 2016. São certas 3 constatações de que, quando ela entra no coração de uma pessoa, a gente acredita que podem ser um certo motor para que ela se coloque em movimento para lutar pela causa católica. E esses 3 conceitos foram explicados em aula, há 5 anos atrás, lá na Toca Ainda, e a gente tenta colocar isso na cabeça dos outros 3 centros. E quais são esses 3 conceitos que precisam estar no nosso coração para que nós possamos nos mover para lutar de forma efetiva pela causa católica? O primeiro desses conceitos é entender que qualquer estado atual das coisas é sempre resultante de uma minoria que se organizou. Ou seja, se nós estamos nesse caos hoje, não é porque existiu uma marcha indetível da história rumo ao movimento atual. É porque houve uma minoria revolucionária que se organizou. Essa é uma lei histórica. E o próprio Cristo já deu vetor quando ele se valeu de 12 apóstolos para converter todo o império. Ele podia ter aparecido no meio da Europa, feito milagres e subjugado a Europa, mostrando claramente a sua divindade, mas não foi assim. Ele se serviu de homens para converter o mundo. E desde então, todos os grandes movimentos revolucionários e contra-revolucionários, eles sempre foram iniciados e startados a partir de uma minoria que se organizou. Então nós temos isso com os apóstolos que num prazo de 3 séculos conquistaram todo o Império Romano. Quando cai o Império Romano, nós vamos ter São Bento e a sua irmã Santa Escolástica fundando a Ordem Beneditina, espalhando mosteiros pelo mundo. Quando a Europa estava em processo de decadência e cada vez mais se apegando a bens materiais, nós vamos ter poucas pessoas dando seu sim a partir, por exemplo, de São Francisco e de São Domingos com as ordens mendicantes. Depois, quando vem a Revolução Protestante, e nós falamos muito deste caso, é a ordem que mais estimula o Centro Dom Bosco, 3 pessoas, num quarto de república na Universidade de Paris, fundaram aquela que seria a mais apostólica de todas as ordens. Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Pedro Fabro. 3 homens, por causa do sim deles, num quarto de república na Universidade de Paris, 100 anos depois, eram milhares nos 5 continentes, ocupando o sistema educacional do novo e do velho mundo. Então, todos esses movimentos, eles sempre são tocados por minorias, tanto para o bem quanto para o mal. Assim, também foram as forças revolucionárias, a começar na Revolução Protestante, que foi tocada pelo sim para Bafomé de Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII e sucessivamente. O sim de poucas pessoas, então, fez com que a Europa se dividisse ao meio. Depois, o sim das casas maçônicas espalhou pela Europa o caos da Revolução Francesa, a queda de diversas coroas. E depois o sim dos comunistas, como Marx, Lenin, Trotsky, Stalin e etc. Então, são sempre minorias. Essa foi a primeira lição que já em 2016 tínhamos em mente. Bom, então é preciso organização, certo? E depois como essa organização deve trabalhar? Nós sabemos que a única divisão histórica é a divisão de Santo Agostinho, cidade de Deus e cidade dos homens, certo? Então todos nós estamos aqui como que em um teste. Se nós passarmos nesse teste, formos católicos praticantes, vamos para o céu. Se não passarmos, ou seja, sermos católicos não praticantes ou não católicos por culpa própria, nós vamos para o inferno. Então, assim como é para nós individualmente, assim é para as sociedades. Então, a divisão para cada pessoa é se eu sou católico ou não, a divisão para os estados é se os povos se organizam para lutar pelo Estado confessional católico num longo prazo ou não. Então, esta é a divisão da história. Uma divisão marcadamente espiritual, os filhos de Deus, que lutam pela cidade de Deus, e os servos do demônio, que lutam pela cidade dos homens. É o livro de Santo Agostinho, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Só que essa guerra espiritual,
a partir da invenção das universidades e da imprensa, ela tem no âmbito material um componente que nós chamamos de guerra cultural. Então, até a invenção da imprensa e das universidades, qualquer heresia que surgia tinha muita dificuldade de se reproduzir e tendia a morrer ao longo do tempo. Só que aí vem a Revolução Protestante. Quando a Revolução Protestante vem, ela se vale da imprensa e das universidades. Então os protestantes começam a difundir muitos escritos heréticos e, por exemplo, Lutero e Melanchthon, os dois principais líderes da Revolução Luterana, eles eram professores da Universidade de Wittenberg. Então, a partir da universidade, aquela heresia ganha status de perennialidade no tempo, certo? Então, a partir do início do mundo moderno, do século XVI, nós vemos que vence a minoria que produz mais cultura. Isso faz sentido? Imagino que faça. Por quê? Nós explicamos isso claramente. Por exemplo, hoje, se alguém quiser entender o papel da mulher na sociedade, se for um indivíduo, ele vai entrar numa livraria. E aí ele vai ver lá 50 livros escritos por feministas. Ele vai sair com uma visão feminista sobre o assunto. Se um professor no âmbito universitário quiser montar um curso sobre o papel da mulher na sociedade, ele vai precisar de uma bibliografia e vai sair vai dar um curso com uma mentalidade feminista, porque não há à disposição bibliografia católica. Então a guerra começa no mercado editorial. O segundo estágio são as universidades. Porque nós reclamamos, por exemplo, que a mídia é fake news. Mas por que ela é fake news? Porque os jornalistas foram formados numa faculdade de comunicação social, onde eles aprenderam a ser fake news. Nós reclamamos que os professores de ensino fundamental ensinam ideologia de gênero para as crianças. Mas onde eles aprenderam isso? Numa faculdade de educação. Nós reclamamos que os nossos sacerdotes são muito mal formados. Onde eles aprenderam isso? Numa faculdade de filosofia e teologia. Então, mais do que nunca, a partir da universidade e dos livros, vence quem produz mais cultura. Então, nós precisamos de minorias que estudem para produzir cultura. E a terceira coisa que nós pensamos em 2016, lá atrás, era como fazer isso de uma forma católica. E aí, estudando a história do catolicismo no Brasil, nós vimos que existia um movimento católico de vulto ocorrido no início do século passado, tocado por um grande intelectual chamado Jackson de Figueiredo, que fundou o chamado Centro Dom Vital. Então ele reuniu a intelectualidade católica do Rio de Janeiro. Em pouco tempo eles fizeram muitas coisas. Em 5 anos publicaram mais de 25 livros, fizeram senador da República, membro da Academia Brasileira de Letras. O padre Leonel Franca tinha contatos com o pessoal de lá, fundou a PUC-Rio, levou vários professores de Dom Vital para a PUC-Rio. Nós tivemos 15 membros do Centro Dom Vital entrando no mosteiro de São Bento, 40 membros femininos entrando nos mosteiros femininos. Então, 16 unidades espalhadas pelo Brasil. Nós vimos, então, que muita coisa foi feita. E se a memória dessas coisas sumiram, é porque houve uma crise posterior que nós vamos falar em seguida. Então, nós percebemos, há 5 anos atrás, de forma ainda muito mais solta, que o caos atual pode ser vencido se nós tivermos uma minoria organizada que, no mundo moderno, precisa lutar no âmbito da cultura e que pode ser feito de uma forma católica através de centros culturais católicos. Então, a partir dessas aulas e reuniões, a história já foi contada aqui da Fundação de São Dom Bosco, né? O Pedro conheceu o Bruno no grupo de WhatsApp, depois de uma treta com o diácono TL, e aí teve reuniões na Toca de Assis, grupos de estudo e aulas. Isso aqui foi exposto numa das aulas, só que nós sabemos que o Bruno e o Pedro têm uma veia empreendedora, as coisas comigo ficam só no âmbito das ideias, platônico, nunca sai de lá. Mas o Bruno e o Pedro executam. Então, teve a oportunidade de alugar uma sala e eles chegaram à conclusão, por que não alugar uma sala
e tentar fazer algo parecido com o Centro Dom Vital. Né? E aí a gente alugou a sala então, e aí no dia 17 de setembro de 2016, nós chamamos 19 amigos no total, contando eu, Bruno e Pedro, para uma sala vazia que só tinha um quadro, uma cruz, uma garrafa de café e copos de plástico. E aí lá nós explicamos a ideia. Nós queremos montar aqui um centro, o nome do centro vai ser Centro Dom Bosco. E por que Centro Dom Bosco? Coitado de São João Bosco, né? Não foi por causa de São João Bosco, coitado. Depois a gente foi vendo mais a importância dele. Mas era uma referência às duas principais iniciativas em defesa da fé católica no Brasil. Então a gente sabe que o catolicismo no Brasil ele foi muito hegemônico de 1500 a 1822, a independência foi muito problemática, e depois da independência, que já é com um cunho maçônico, o Brasil teve duas grandes iniciativas católicas de luta contra a revolucionária. A questão religiosa no século XIX, Dom Vital, e o Santo Dom Vital, o Cardeal Leme, o Padre Leonel Franca, do século XX. Então, iniciativa do século XIX, Dom Vital, iniciativa do século XX, Centro Dom Vital. Estava no século XXI. Então, a gente queria resgatar o patrimônio dessas duas iniciativas de luta contra a revolucionária. Então, tinha que ser Centro Dom alguma coisa. Né? E a gente pensou em vários dons possíveis. O Bruno, no mosteiro, era São João Bosco, então acabou ficando Centro Dom Bosco. Mas é uma alusão às duas iniciativas de luta contra a revolucionária católica no Brasil do século XIX e XX, sendo o Centro Dom Bosco a iniciativa do século XXI. Então, resolvemos colocar o mesmo modelo do Centro Dom Vital para rodar, e a coisa meio que funcionou. Então, eram 19 pessoas sentadas lá no chão, apresentamos a ideia. Então, nem todo mundo comprou, porque todo mundo foi pego no susto. Então, dos 19 iniciais, só 6 hoje são membros do Centro Dom Bosco. E é isso que a gente explica para os grupos que são formados. É porque os principais membros de cada cidade ainda não surgiram. A gente sempre fala isso. Então, estamos ajudando o grupo Criciúma. Fiquem tranquilos que muita gente vai fugir, mas os principais membros talvez ainda não surgiram. Eles vão vir depois, como aconteceu no Centro Dom Bosco. E aí, o apostolado cresceu rapidamente, porque nós vimos que a primeira estágio da guerra cultural era o mercado editorial. Então, vamos lançar um livro. Lançamos a Teologia Moral. Deus foi ajudando, né? Então, a gente não sabia direito como fazer. Era tudo meio às apalpadelas. E aí, Deus colocou o professor Sidney Silveira no nosso caminho, que nos ajudou muito nesse ano, dando bastante choque de realidade. Nós éramos muito crus, né? Há 5 anos atrás eu faria essa aula com uma camisa bem apertada, provavelmente. A gente vai, aos poucos, avançando, bem aos poucos. Mas, então, esse primeiro ano foi um ano de amadurecimento. Nós fizemos... O primeiro livro foi um sucesso e vimos que, na prática, além de ser importante como primeiro estágio, ele era importante também porque ele organizou o apostolado a partir do momento que foi gerando recursos para nós. Então, meu irmão foi a primeira pessoa que se prontificou a trabalhar de forma remunerada, recebendo quase nada, né? Um salário mínimo. Ele falou, eu estou terminando o doutorado aqui, deixa eu me dedicar 100% do tempo. Porque a gente começou a perceber, conversando com um amigo nosso, que já tinha feito esse passo, de que era preciso gerar, e aí esse termo é um termo mais atual, mas para refletir uma realidade lá de trás. Nós precisávamos gerar homens livres. E por que isso? Porque os sacerdotes, os religiosos, eles naturalmente são, em certo sentido, homens livres. Por quê? É a sabedoria de Cristo de São Paulo, né? É melhor que o homem não case, para se dedicar às coisas de Deus. Porque o homem, quando ele casa, a preocupação dele, na hora, é dar sustento para a família. Então, ele não consegue dar o seu sim 100% do tempo. Isso acaba sendo uma pedra no sapato para vários apostolados. Porque aí vai-se para o outro extremo. Como nós vivemos numa sociedade católico-burguesa, ninguém mais quer dar segundo do seu tempo para Cristo, né? Então não há esse movimento. Só que a gente começou a perceber que se nós conseguimos colocar pessoas para trabalhar num cenário em que o trabalho é ao mesmo tempo o fim último do homem, que é conhecer, servir, amar a Deus, então nós criamos homens livres.
como que sacerdotes sem ser sacerdotes. Homens capazes a dar 8, 9, 10 horas do seu tempo para que Cristo seja conhecido, amado e servido no Brasil. E, graças a Deus, até aqui, Deus tem nos ajudado, já somos algo como 15 pessoas presenciais, contando CDB e estoque, mais a mesma quantidade de tradutores, revisores, designers e afins home office. Então, temos criado, mais aqui o Bruno falando, então, temos criado aos poucos um exército de homens livres, com honrosas exceções. Então, nós temos aqui pessoas que conseguem dedicar o seu tempo, apesar de ainda hoje não conseguirem trabalhar 100% do tempo focado, né, porque precisa trabalhar para sustentar a família, como, por exemplo, o Pedro e o Lucas, que vocês vêm aqui recorrentemente atuando. Esperamos um dia tirá-los de lá, né? Mas ainda não dá. Se tiver algum doador aí na internet, ajudem. Mas que precisamos criar homens livres, certo? Então, esse tem sido um movimento, e conforme nós fomos crescendo e criando esses mecanismos de homens livres e entrando nas confusões com distribuir jornal católico na PUC, aí apanha, aí toma cuspe, aí processa o Porta dos Fundos, etc. Isso começou a fazer com que pessoas e grupos no Brasil inteiro começassem a ver o que esses caras do Rio estão fazendo e entrassem em contato. Então, já em 2017, nós ajudamos a criar 2 outros grupos, um em João Pessoa e outro no Pará. E a gente foi percebendo, olhando para a história, olha, aquela coisa lá que eles fizeram lá com o São Dom Vital há quase 100 anos atrás, que chegaram a ter 16, 17 unidades, começa a acontecer de novo. O Centro Dom Bosco cresce, as iniciativas estão surgindo, eventualmente ajudamos a eleger 2 deputados, a fazer um mosteiro que foi boicotado pela hierarquia heterodoxa, mostrando a crise atual hoje. Nós vimos, então, o modelo rodando, funcionando, de uma forma ainda mais acelerada, e percebemos que era preciso aumentar um pouco o nível de organização. Então, em 2017, com o primeiro ano já de CDB, nós fundamos a chamada Liga Cristo Rei. E fizemos o primeiro evento nacional, reunindo esses 2 centros no Rio de Janeiro. Em 2017, foram cerca de 170 pessoas. E aí, quando nós fizemos o primeiro evento da Liga Cristo Rei, porque fazendo a gente percebe certos movimentos, nós entendemos por que a esquerda gosta tanto de fórum. Tudo para a esquerda tem fórum. Por quê? Porque assim que acabou a Liga, nós saímos de 3 centros para quase 10 em poucas semanas. Porque pessoas de outras cidades vieram, entenderam, voltaram para as suas cidades e começaram a querer fazer centros. Intelectuais começaram a se unir. Então você tinha 2 caras que se conheceram ali, dos intelectuais, e aí 3 semanas depois estavam fazendo algo em conjunto na internet. Então a Liga começou a unir os intelectuais e pessoas que estavam em várias partes do Brasil e a inspirar outras pessoas a fazerem algo em defesa da Santa Igreja. Então, passou-se um ano, fizemos a Liga Cristo Rei 2 e trouxemos o Padre Paulo. Então, em um ano, saímos de 3 centros para 20, de 175 pessoas para 750. A metade daí era por causa do Padre Paulo, é óbvio, né? Tinha o fator Padre Paulo, mas saiu num ano de 175 para 750, que foi aquela fala lá da facada que deu uma confusão generalizada. Então, foi crescimento muito rápido. E aí, de novo, nós vimos a importância de um fórum mais uma vez. Por quê? Eram tantas pessoas de cidades que ainda não tinham centros, que durante a Liga, nós precisamos abrir painéis em outra sala para conversar com estes grupos. Então a coisa aumentou muito de novo nas outras semanas. Então nós chegamos em 2019 com tudo, né? Então em 2019 já não eram mais 20 centros, eram mais de 40 centros. Então saímos de 1 centro em 2016 para 3 centros em 2017, para 20 centros em 2018, para 45 centros em 2019. 850 pessoas na Liga sem o Padre Paulo.
Então, tira a correção de Padre Paulo aí, ficaria mais ou menos como 175, 370, 850. A média seria mais ou menos essa. Então, crescimento absurdo. E aí chegamos em 2020 como? Não, agora, hotel 6 estrelas, 2.000 pessoas, 100 centros, Brasil, ninguém segura, Covid. Né? Então, foi isso. Mas, antes de entrarmos no mundo Covid e pós-Covid, nós precisamos nos perguntar por que tamanho crescimento. Então, nós vimos no início da aula que não há mais esperança humana, pelo menos na Europa. Podemos concordar também que não há mais esperança nos Estados Unidos. É uma crise muito grande, ainda mais na Europa, uma apostasia completa, os inimigos da fé dominam os grandes postos da hierarquia e dominam as principais posições políticas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um movimento distinto no Brasil. E por que isso? E aí nós podemos perguntar, por que isso? Nós só conseguimos entender isso se nós entendermos, e aí vai ser até o assunto da minha palestra na Liga, a vocação católica e o seu passado como filho histórico de Portugal. Então, a manjedoura do Brasil foi uma caravela. Na manjedoura do Brasil havia uma cruz. Durante 391 anos, o Brasil foi a religião oficial da nação. Durante 450 anos, você tinha aí 99% da nação, pelo menos nominalmente católico. E aí, quando os primeiros protestantes começaram a imigrar no Brasil de uma forma mais acelerada no início da República, uma coisa que sempre me espantou ver os autores do início da República é dizer que não existia nada mais antipatriótico do que você não ser católico no Brasil. Tamanho a simbiose da Igreja Católica, da cultura católica com o que é ser brasileiro. Então, só que o Brasil ele precisa lutar, todas as nações da chamada Christianitas Minor, quando vem a Revolução Protestante, que são Portugal, Espanha e as suas colônias, eles precisam lutar contra o inimigo externo, certo? Então a gente tem, a partir da segunda metade do século XX, uma influência muito grande de novas ideias revolucionárias que vão tomar o Brasil por completo e desagregá-lo completamente nos últimos 70 anos. Só que algo fica. Não se tiram 450 anos de catolicismo do coração de um povo numa jornada de apenas 60 anos. Então a esquerda dominou todos os postos, todas as classes falantes, a vitória da guerra cultural, que é esse desdobramento material atual da guerra espiritual, foi completa, só que a partir de 2010 as pessoas começaram a acordar e foram vendo que essas minorias revolucionárias que ocupavam postos chaves no Brasil estavam nos levando para um caminho distinto do que aquilo que a lei natural dizia no meu coração e que era distinto daquilo que os meus avós sempre me ensinaram. E aí, várias dessas pessoas começaram a tirar o olhar da esquerda e tentar colocar esse olhar em outro lugar. E a primeira grande manifestação desse despertar católico foi os protestos de 2013 dos 20 centavos. Então, quem é um pouco menos jovem como eu, lembra que em 2013 você teve protestos generalizados a partir de São Paulo, porque não queriam pagar mais 20 centavos numa passagem de ônibus. E logo no ano seguinte, isso foi redirecionado para o Fora Dilma, de 2014, que acabaria com 2 anos de protestos maciços até o impeachment de 2016. Então as pessoas começaram a acordar num ritmo muito acelerado e viram que o Brasil que eu quero, a vocação no Brasil, não é. Eles viram primeiro que não é. Não é
concentração do poder não é Lei Rouanet, não é ideologia de gênero, não é aborto, é algo diferente. E começaram a tirar os olhos da esquerda e colocar em vários pontos distintos. Alguns começaram a vir para a direita pelo Bolsonaro, pelas metagens. Então, eu sou da época da página Bolsonaro Zoeiro e outras páginas de Facebook assim. Então, a coisa começou a crescer muito no movimento de direita com as metagens do Bolsonaro com Maria do Rosário, as idas aos programas mais darks possíveis. Então, era um movimento completo. E aí veio o Olavo, começou a falar, trazendo muita gente, o Padre Paulo falando direto nos canais. Então, algumas pessoas colocando o olhar no Padre Paulo, outros no Bolsonaro, outros no Olavo, etc. As apalpadelas tentando encontrar o que era. Eu sabia o que não era e para onde eu iria. E aí entra, eu diria, a parte mais polêmica e opinável da palestra de hoje, que é qual o papel desses atores não católicos, se eu posso assim dizer, como Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, etc., que são muito liberais em suas afirmações, em que vários pontos se afastam desse magistério. Eles têm um ponto positivo ou um ponto negativo? Há aqueles católicos que acham que foi o ponto positivo, porque Bolsonaro, Olavo, Brasil Paralelo, Terça Livre e afins preparam a natureza da pessoa para que ela se aproxime da Igreja Católica. Outros dizem que não, porque os seus pontos heréticos são, antes de tudo, uma trava para que a pessoa se converta plenamente. Então, a discussão, eu diria que anda neste ponto. E aí, eu vou dar minha opinião aqui. É uma opinião minha, então algumas pessoas vão concordar, outras vão discordar, eu não vou ficar triste com quem discordar, mas, na minha opinião, nós precisamos, então, enunciar princípios. E o primeiro desses princípios, para julgar o papel desses atores, é que a natureza não dá saltos. Então, se vivêssemos numa época de cristandade, é óbvio que esses atores de direita fariam um mal muito grande, porque afastariam a população da fé. Mas nós vivemos numa era de cristandade? Não. Nós vivemos numa época de uma tomada completa da extrema esquerda no Brasil inteiro. Certo? Então, para mim, me parece muito claro. E a natureza não dá saltos. Esse é o primeiro princípio para julgar este ponto. Então, o próprio Sidney, ele fala isso, né? Ninguém dorme Dilma Rousseff e acorda Santa Teresa d'Ávila. É um processo. Então, é um processo. Nesse caso, é um processo muito longo, né? Nossa Senhora, leva gerações aí. A pessoa vai ter que ter 100 anos para caminhar. Mas, me parece, como eu disse aqui no início, né? O próprio processo de amadurecimento do Centro Dom Bosco, que até aqui tem levado 5 anos e a gente ainda precisa amadurecer muito. Eu uso muito o exemplo de Santo Inácio, que para converter São Francisco Xavier, que é um dos 10 santos mais espetaculares da história da igreja, ele levou 3 anos. 3 anos. Santo Inácio de Loyola precisou de 3 anos para converter uma pessoa. São Francisco Xavier. Se flagelando, inclusive. E rezando diariamente, exortando diariamente. Então, é um processo lento. O cair do cavalo, como São Paulo, é antes exceção e não regra. E até sobre São Paulo alguém poderia alegar, mas São Paulo era um homem virtuoso à sua maneira. Era um judeu zeloso antes da conversão. Né? Tão zeloso que perseguia os católicos naquilo que ele acreditava que era a verdade. Então, a natureza não dá saltos. E me parece que eles fazem realmente esse caminho de aproximar da fé. E nós conseguimos ver isso claramente por quê? Se você conversar com uma pessoa que segue esses homens, que segue um Olavo, segue um Bolsonaro, que assiste um Brasil Paralelo, e for falar de Deus, a pessoa vai ouvir. Ela vai ouvir. Ela pode não concordar, mas ela vai ter uma postura civilizatória acerca do assunto e vai te ouvir. Agora, tente conversar o mesmo assunto com uma pissolista que pesa 100 arrobas. Ela vai dizer
que a Igreja Católica é machista, é fascista, não vai nem querer te ouvir. Então, tem um autor famoso, Timothy Gordon, que publicou um livro recente sobre a República Americana, em que ele fala justamente isso. Hoje existe uma divisão política que não é católica, mas é uma divisão entre uma esquerda laica e ateia e uma direita religiosa. Né? Se vocês repararem, essa é uma boa divisão para o mundo de hoje. Né? O que é a direita norte-americana? É uma direita religiosa vaga. Mas vejam, ela está pronta para ouvir de Deus, algo de Deus. A esquerda, ela é completamente fechada. Então, é muito mais difícil você tirar alguém da esquerda. Se nós não tiramos, por exemplo, o protestante do protestantismo, é culpa nossa. Os jesuítas já mostraram que era fácil. Né? Então, você enviava um jesuíta, o jesuíta convertia regiões inteiras de protestantismo. Né? O protestantismo é algo muito degradado, muito simplório, muito ilógico, muito na base da paixão. As pessoas vão para o protestantismo hoje porque elas são bem acolhidas. Não existe uma doutrina clara. Então, a partir do momento que você mostra para o cara que Cristo veio à Terra, se encarnou, fundou uma igreja, e que fora da igreja não há salvação, você mostra, ele se converte. Então, porque nós não mostramos, mas é mais fácil. Então, bom, e aí ter essa visão mais clara, eu diria que ela ficou mais clara ainda para mim, da importância desses atores hoje, a partir da meditação de uma passagem de São João d'Ávila, de um livro que o CDB, São João da Cruz, que o CDB publicou recentemente, que é a subida do Monte Carmelo. E uma certa passagem, porque o santo, né, que é um dos grandes reformadores do século XVI, junto com Santa Teresa, dois santos espanhóis do início da Christianitas Minor, o que ele vai colocar? Ele tenta, então, te tirar, porque é isso, a natureza não dá saltos, é o primeiro princípio que colocamos aqui. Então, ele tenta te tirar da lama e te elevar a um estado de caminho de perfeição. E ele vai dizer que no início desse caminho, você precisa, então, se abandonar a todas as seduções dos sentidos externos. Então, se esvaziar para que a graça possa se mover, controlar as suas paixões. Ele vai explicando que conforme nós vamos avançando nessa vida de renúncia e oração, a graça vai agindo, vai nos favorecendo, vai nos dando consolações espirituais, mas não só consolações espirituais, mas algo além. Então, coisas extraordinárias começam a acontecer na sua vida. Você começa a ter visões extraordinárias, sentidos, gostos, começa a ouvir frases, ter visões de santo, então começa a surgir aparições e afins. Né? Então, vários desses milagres que nós vemos reportados são de pessoas que já avançaram na vida rumo à união total com Deus, e Deus vai, então, mostrando as graças, e ele vai tendo essas visões e vai caminhando cada vez mais na fé. E aí o que foi mais me surpreendendo no caminho do livro é que o santo, então, ele pede para que a pessoa que está caminhando numa vida de união com Deus também se abstenha dessas visões. Não se apegue a elas. Pô, se eu começo a ter visão de santo, eu vou querer contar para todo mundo. Pô, eu conheci São Pedro, etc., falou comigo, etc. Nossa Senhora apareceu para mim. Mas São João da Cruz, ele diz o contrário. Não, você precisa se desapegar, aproveitar as graças, aproveitar isso, mas você precisa se desapegar. E o que ele vai dizer neste livro, ele vai usar uma frase, um argumento em que eu acho que nós conseguimos aplicar na totalidade aqui na conversa de hoje. Ele vai dizer o seguinte: os degraus de uma escada nada têm de comum com o termo da subida, para o qual são apenas meios. Os degraus de uma escada nada têm de comum com o termo da subida, para o qual são apenas meios. Se uma pessoa quisesse subir a escada sem ir deixando atrás os degraus, à proporção que sobe, e ficasse parada em algum, jamais chegaria ao aprazível plano superior ao qual conduz a mesma escada. Portanto, alma desejosa de chegar nesta vida de união daquele sumo bem e descanso,
há de passar todos esses graus de considerações, formas e notícias, são essas visões, por exemplo, e elevar-se acima deles, pois não tem semelhança alguma com Deus, termo a qual se encaminham. Então ele usa a ideia de uma escada. Você está lá embaixo, sobe a primeira degrau, sobe o segundo, sobe o terceiro, e conforme você vai subindo, você vai abandonando aquelas experiências que você teve atrás, aquelas visões, aquelas consolações sensíveis, vai se esvaziando os seus sentidos externos, internos, inteligência e vontade, para que Deus se una a todas essas faculdades de tal modo que não seja mais você que viva, mas que Cristo viva em si próprio, que o Espírito Santo o mova em todos os seus movimentos. Então, é um caminho em que você precisa largar. E aí eu vejo o papel desses atores justamente isso. Então, primeiro princípio, a natureza não dá saltos. E o que esses homens têm feito? Pegando o cara que está lá embaixo, no chão, fora do primeiro degrau, e preparando a natureza dele para receber o anúncio da verdade. Um homem que começa a assistir Brasil Paralelo e assiste esses episódios de A Última Cruzada, a importância da música, todos esses programas, ele vai preparando a natureza dele para receber o anúncio da verdade. E aí, isso vai nos dando uma outra conclusão. Bom, se eles estão pegando as pessoas e colocando nos primeiros degraus, qual é o papel das pessoas que já viram adiante? Por exemplo, as pessoas que já seguem o Padre Paulo há muito tempo, os grupos tradicionais, a Liga Cristo Rei, que já entenderam que a escada é muito maior do que a direita materialista, que está cheio de erros, com Israel, Estados Unidos e afim. O papel desses grupos é pegar quem está lá embaixo e trazer. É fazer esse movimento de São João da Cruz. Pegar o cara e mostrar para ele, olha, não é isso. Você já deu o primeiro, você já subiu o primeiro degrau, já subiu o segundo degrau, já subiu o terceiro, parabéns. Suba o quarto, o quinto e o sexto. E aí, isso me coloca um segundo princípio, que eu diria que é o mais cruel dos dois princípios. O segundo princípio é: a direita e o país não são católicos por culpa dos nossos pecados. Então, quando nós lemos os livros de história, isso é impressionante. Em todos os movimentos de guerra dos católicos, nós vemos claramente os autores dizendo que nos reveses as perdas não são por vitória das forças revolucionárias, as minorias organizadas que se dedicaram a destruir a fé. A culpa dos nossos reveses são os nossos pecados. Então nós vemos isso claramente em toda a questão da Reconquista. Então você vê em livros de história de Portugal e Espanha antigos, os portugueses falando, perdemos Lisboa, perdemos Santarém por culpa dos nossos pecados. Perdemos Jerusalém por culpa dos nossos pecados. Porque nós vemos em todo momento da história que grandes santos mudam os rumos da história. E o que nós, enquanto católicos, estamos fazendo? Então nós entendemos que a escada é muito maior. Mas o que nós temos feito da nossa vida empregado para que Cristo seja conhecido, amado e servido no Brasil? Será que a minha vida hoje se restringe a ir à missa aos domingos, a rezar e lutar apenas pela minha salvação? Porque esse é um problema endêmico em grupos mais tradicionais. Né? Eu estou salvo, dane-se o mundo. Né? Não há nenhuma apostolicidade. É o inverso do que é ser católico. Eu cuido da minha salvação e dane-se o mundo. Ninguém mais luta. É um catolicismo burguês. Eu só sou católico até o momento em que esse meu catolicismo não implicar em cruz. Se eu tiver que dedicar o meu tempo para ler um livro, se eu tiver que dedicar o meu tempo para assistir uma aula, se eu tiver que dedicar o meu tempo para ir a uma aula, se eu tiver que dedicar o meu tempo para assistir financeiramente ou espiritualmente uma iniciativa, eu não vou fazer. Né? Então eu vou ser um jornalista católico mais ou menos, um professor católico mais ou menos,
Um político católico mais ou menos. Ó, eu vou até falar que a Igreja Católica é verdadeira. Mas se o bispo de Aparecida fizer uma missa afro, eu não vou falar contra o bispo, porque eu preciso dos votos do bispo. Eu não vou me indispor contra a hierarquia da igreja, porque eu preciso dos votos da hierarquia da igreja. Então os inimigos internos ocupam o espaço, massacram os verdadeiros católicos, porque nós temos cada vez mais sinais, como eu disse, do agravamento da crise fez com que não só os padres de missa tradicional fossem perseguidos, mas hoje, se você quiser rezar a missa nova, direitinha, já é motivo de massacre. Então, cada vez mais padres de missa nova estão sendo massacrados e eu não vou fazer nada enquanto político católico porque eu não posso me indispor com quem vai me dar voto. Então, eu sou um católico burguês. Eu sou um católico que não quer carregar a cruz. E nós precisamos, então, fazer esse movimento da cruz. Essa coisa dos pecados, tem uma música que eu gosto muito, o Bruno conhece, do YouTube, que é uma música que já tem mais de quase 1000 anos, da época da Reconquista, que é Senhor pelos nossos pecados, que ele resume muito bem essa visão do quanto a culpa é nossa do atual estado das coisas. Ele vai dizer, Senhor, então é na época da Reconquista, os muçulmanos tinham conquistado vários territórios da Península Ibérica. Senhor, é por nossos pecados que cresce a força dos sarracenos. Saladino tomou Jerusalém, e ainda hoje não foi retomada. E agora o rei de Marrocos deixa claro que a todos os reis cristãos se combatam com seus amaldiçoados andaluzes e árabes que se armam contra a fé de Cristo. Então vejam o que nós estamos mostrando aqui. Há uma crise, é o início da palestra, há uma crise, é a maior crise da história, certo? Porque é uma crise de modernismo completo, interno, que ocupa os principais postos da igreja no Brasil, e uma crise de um globalismo reinante anticristão, que está ganhando cada vez mais projeção de uma ditadura tecnológica que está cada vez mais perseguindo os católicos. E aí nós vimos que há um cenário de desolação completa na Europa e nos Estados Unidos, que há uma esperança de restauração parcial no Brasil, certo? Da cristandade. Por quê? Nós vimos que existem elementos, que qualquer estado atual das coisas é resultado de uma minoria que se organizou, que essa minoria ela precisa se organizar no mundo moderno através do campo da cultura e que a gente pode fazer isso através de centros culturais católicos. Certo até aí? E aí nós então começamos a mostrar que quando rodamos esse modelo cresceu muito. Por que ele cresceu muito? Porque existe uma vocação católica no Brasil, que nós vamos detalhar isso na Liga Cristo Rei. E, então, esse modelo da Liga Cristo Rei cresceu muito no encalço dessa liga. As pessoas perdidas, meu Deus, para onde eu olho? Começaram a tirar o olhar da esquerda para a direita. Por quê? Durante 450 anos, o Brasil foi católico, o catolicismo ficou no nosso coração, ainda que de forma fragmentária e em muita parte marcada pela lei natural. Então várias pessoas começaram a acordar, elas sabiam que a solução não era o que a esquerda estava mostrando e começaram a procurar em outras pessoas. E aí nós temos visto que, na minha opinião, sim, essas pessoas que surgiram fizeram um papel importante, que é tirar as pessoas da esquerda e começar a aproximá-las de uma visão católica. Então Bolsonaro, Olavo, Brasil Paralelo, Terça Livre e vários outros movimentos. E aí, só que outras pessoas começaram a entender que ainda não era isso. Né? Então é a visão de São João da Cruz. Ó, a escada é muito maior, então eu subo a escada, e aí o que eu preciso agora? Que essas pessoas que subiram a escada se esforcem para trazer quem está lá embaixo, certo? E aí é esse o papel da Liga Cristo Rei. É trazer as pessoas que só entenderam a verdade em parte, como que ainda com véu, né? É preciso fazer esse movimento para entender. E aí, para isso, nós precisamos entender também que as pessoas continuaram a se converter ainda no cenário de Covid, estão já trazendo para o ano de 2021. O Centro Dom Bosco, no início do ano, fez uma live e no meio dessa live ele perguntou, bom, quem quer ajudar a fazer grupos em suas cidades?
preencha esse formulário aqui. E nós nos espantamos quando vimos que mais de 5.500 pessoas no Brasil inteiro se prontificaram a fazer grupos em suas cidades. E aí pegamos lideranças desses 5.500, disparamos para 100 cidades novas, cidades que já existiam, colocamos em contato. Então, dessa massa, tem vários grupos novos surgindo com esse cenário de reabertura. Os grupos antigos estão lentamente retomando, e aí a gente precisa fazer uma meia-culpa, porque aí também entra esse catolicismo burguês, né? Porque estava tudo... Nós chegamos a mais de 40 centros de 2019 e o Covid todo mundo desanimou. Porque o que acontece aí? É uma falta de percepção do chamado de Cristo para a vida de cada um de nós. Porque a coisa às vezes começa com 20 pessoas na primeira reunião, mas aí 17 mal vão. E aí 3 ali carregam o piano. Mas aí vai passando o tempo, as 3 carregam o piano, olham para o lado, os 17 não estão fazendo nada, e aí os 3 desanimam. Quer dizer, na verdade, não dos 20 entenderam nada. Porque não é por causa que o cara está fazendo, porque ele não está fazendo, que eu vou fazer as coisas. Né? Eu não estou aqui para montar um grupo de amigos. Eu faço isso porque eu entendo que minorias organizadas mudam o mundo e que os católicos leigos precisam se organizar, até porque a hierarquia, em grande parte, apostatou. Então, por isso, eu vou fazer, mas não é pelo amigo do lado. Se o amigo do lado não fizer, eu vou fazer porque é entre eu e Deus. Se eu desistir, é porque eu não entendi que é entre eu e Deus. Se eu entendi que é entre eu e Deus, então eu vou fazer. E aí a gente vê que claramente é isso que faz, né? Então, o Centro Dom Bosco, desde o início, também foi abençoado nisso. Ter o nosso presidente Pedro aqui, o Bruno, o Luciano, o Lucas, o Eugênio, tanta gente que desde o início entendeu. E ainda que os outros não façam, ainda sejamos poucos, existem as pessoas que não vão desistir, ainda que todos os outros desistam. Então, só que nós temos visto que há uma aceleração do catolicismo ainda nas catacumbas. Um sinal de que esse movimento está cada vez mais forte é porque no processo de guerra cultural existem pré-requisitos. Então, a gente vai precisar fazer uma reconstrução do zero de tudo. E agora nós começamos a ver o sinal de que estamos indo do primeiro para o segundo estágio porque várias famílias no Brasil inteiro já estão se organizando para montarem colégios católicos. Então, vejam que há 10 anos atrás, todos os colégios eram esquerdistas e a pessoa não tinha nem ideia disso, né? Se você perguntasse para um cara, há 10 anos atrás, quantos colégios católicos tem no Rio de Janeiro, o cara fala, tem 50. Né? Santo Inácio, Santo Agostinho, vai citar todos os santos. Nenhum era católico, mas o cara não entendia isso. Né? Era o estágio de domínio, mas a gente viu que desde 2013 a coisa tem se acelerado. E aí, isso me impressionou muito, porque a gente estava conversando com um cara, com um grupo de Cuiabá, e aí tinha um rapaz de comunidade nova, assim, mais carismático, que a vocação do grupo dele é fazer apostolado de leitura bíblica nas paróquias, e o cara está em 30 paróquias diferentes. E aí, ele chegou pra gente, tipo, Mato Grosso, né? E aí ele falou, não, porque agora a gente quer fazer uma escola. Aí eu, por quê? Porque não existe escola católica em Mato Grosso. Quando ele falou isso, deu um estalo. Nossa! Quando uma pessoa de um grupo carismático, que teoricamente já não tem uma visão clara da crise da igreja, tão clara quanto pessoas de grupo tradicional, embora tenha os seus valores, chega à constatação de que não existe colégio católico na cidade, quando deve existir 50 nominalmente, é porque ele entendeu. E não só entendeu, ele começou a se organizar com outras famílias para fundar um colégio católico. E a gente vê esse movimento surgindo no Brasil inteiro. Toda cidade, pessoas chegam, não existe colégio católico na minha cidade. E tem 10, nominalmente. E os caras se organizando. O Felipe Neri, quando ele posta algo, fui em Paranavaí. Tem 100 pais de famílias querendo montar um colégio católico lá. E aí, na outra semana eu vou em Fortaleza, na outra em tal lugar. Então, é um cenário de que o catolicismo no Brasil está ressurgindo de uma forma muito acelerada. A gente não tem visto por causa do cenário de Covid. E aí vem a Liga 4. Na Liga 4, nós temos um cenário de grupos sendo restaurados, outros grupos sendo formados. Fizemos a coisa às pressas, né? 2 meses,
com passaporte sanitário, um monte de problema. Naquela dúvida, né? Agora a gente viu que não vai ter nada de passaporte sanitário, não vai ter nenhum impedimento, vai ser tranquilo, mas nas pressas, etc., e parece estar caminhando para a mesma quantidade da Liga 3. Então vejam, nós vamos retomar o conceito da Liga no ponto em que nós paramos apesar do Covid. E isso traz para a gente uma nova responsabilidade, porque, na minha opinião, então o ressurgimento católico... Vejam, no mundo, de novo, na Europa acabou, nos Estados Unidos está difícil, o Brasil tem uma vocação católica, há um ressurgimento do catolicismo muito acelerado no Brasil, há indícios de que a gente está subindo no nível de maturidade dessa reação, não é à toa que o Santo Dom Bosco, a campanha da fraternidade foi clara, é o único lugar no mundo em que você publica um vídeo batendo na campanha da fraternidade, 700 mil pessoas vão lá te apoiar, 700 mil pessoas. É muita gente acordando, de uma forma muito acelerada. Há 5 anos atrás, se a gente fizesse a planilha, iam dar 50 pessoas. Agora vão dar 5 mil. Né? Daqui a 2 anos, se a gente fizer, provavelmente vão dar 10 mil interessados. Então, é um crescimento muito acelerado no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a mão da revolução pesa. Vejam, esses homens que nós colocamos aqui como princípio particular meu, de que eles são um ponto positivo, porque eles estão ao nosso lado, barrando o movimento da revolução. Então, do Bertrand, ele diz, o cara do lado, às vezes, ele não pensa que nem eu, mas ele está me ajudando a apagar o incêndio, eu não vou bater no cara do lado. Então, o Brasil Paralelo, esses grupos, eles têm o seu valor. Eles estão nos ajudando a frear o avanço da revolução. Mas a gente sabe que a mão da revolução tem pesado cada vez mais. Há todos os indícios de que a revolução não vai deixar o Bolsonaro ser reeleito. Então, isso significa que Brasil Paralelo, Jovem Pan, etc., etc., tem 1 ano para tirar a galera do chão e botar no primeiro degrau. E nós temos 1 ano para tirar a galera do primeiro degrau e levar para cima. 1 ano. Então, precisamos mais do que nunca dar o nosso sim. E por isso que a Liga é tão importante, por isso que ninguém pode faltar à Liga. Porque a Liga não é algo de Santo Dom Bosco, certo? Então, desde o início, a premissa foi a reunião de centros culturais católicos espalhados pelo Brasil. Um exemplo que eu sempre dou e que abre o olhar das pessoas é da importância da minoria. Então, a minoria, não é isso que a gente viu? Primeiro princípio. Minoria que trabalha no campo da cultura, certo? Na forma de centro cultural católico. É esse o modelo. E aí, vejam, essa grande abertura, né, não é sempre minoria, então essa grande abertura para a direita, etc., ela foi possível porque existiram pessoas na direita que surgiram e foram referências. Concordam? Inclusive o Padre Paulo. Agora imagine se nós conseguimos criar uma estrutura são 5.500 municípios no Brasil, 550 grupos de estudos católicos, 10% dos municípios. Em cada um desses grupos, nós conseguimos, em média, 1 Padre Paulo. Então nós vamos ter quantos Padre Paulos? 550. Se um faz o que faz, imagine o que pode fazer no Brasil 550 Padre Paulos. Então vejam, um grupo católico não é brincadeira de criança, não é se reunir uma vez por semana e vai lá, não vou fazer mais nada. É uma estrutura, uma unidade de combate em defesa da fé, de produção de intelectuais católicos que possa produzir cultura católica de uma forma católica, que busquem a santidade e a vida de estudo, que sejam novos Santo Tomases e que sejam novos jesuítas. Então, assim como naquela música célebre de 1000 anos atrás, ele fala da ameaça, o cantor da Reconquista também fala de um chamado à Reconquista. E aí ele vai dizer, conclamando as forças católicas. Então vimos que na música que os muçulmanos vinham com tudo para ameaçar por causa dos nossos pecados. E aí na segunda parte da música ele vai dizer, ó imperador, por favor ouça, e tu rei da França, o seu primo, e o rei inglês, o conde de Poitiers, venham socorrer o espanhol, porque nunca houve maior chance de servir a Deus. Com ele, vocês derrotarão os cães que Bafomé seduziu e os renegados que mudaram de lado. Então, assim como na Reconquista,
para combater os inimigos da fé que invadiam a Península Ibérica. O cantor convocam todas as forças da cristandade. Agora, na Liga Cristo Rei, precisamos convocar os principais quadros da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, para que, unidos ao Rio de Janeiro, no centro Dom Bosco, possamos lutar para que Deus seja unido e os inimigos da fé expulsos do país. E viva Cristo Rei!